trabalhou, tá? Muita gente trabalhou, muita gente se empenhou aí para fazer essa live, esse assunto. A gente tem a Soraya como a nossa apoiadora, a gente tem a Giovana, que é a nossa moderadora, e nós também temos os nossos convidados, que é a Paloma, o Emerson e o Washington. E cada um deles vai estar falando, se apresentando para vocês já já. E nesse primeiro momento, eu queria convidar a Soraya, eu queria que ela falasse para a gente, que ela trouxesse sua mensagem, e que vai ser muito importante também. Ok, obrigada Felipe, obrigada pessoal, boa tarde a todos, né? Então, como o Felipe já anunciou, eu sou a Soraya. Esse ano, em setembro agora, pessoal, eu estou completando 34 anos de Camis, então é meu aniversário de empresa. Hoje eu sou gerente de responsabilidade corporativa, tenho responsabilidade de Brasil, Argentina, Chile e Peru, e faço as conexões com o México, com a América Latina como um todo, né? Sou uma mulher branca, né? Cabelos castanhos, eu tenho luzes no meu cabelo, eu uso óculos. Hoje eu estou com uma camiseta branca, né? E aí no meu fundo, aqui o meu background ele é rosa, onde eu tenho os logos dos ergs à esquerda e também o logo da Camis está à direita. Bom, para mim, pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, é um grande prazer ter sido chamada para essa live e apoiar essa causa, né? E o que eu tenho visto é o quanto nós estamos nos aprofundando nesse assunto, né? A gente tem falado sobre diversidade, sobre isso há bastante tempo, e a cada dia eu vejo o quanto a gente tem aprofundado nesse tema, o que me deixa bastante feliz, e inclusive ver o número de pessoas que nós já temos conectadas. Estamos com 90 pessoas conectadas, o que é bacana ver também tudo isso. Se eu tiver que deixar, pessoal, um recado para vocês, o que eu gostaria de deixar é o seguinte: eu vejo a Camis como uma empresa que nos educa, né? Em vários aspectos, nos aspectos de diversidade, responsabilidade corporativa, eu vejo a Camis como uma empresa cidadã. Então, nesse sentido, o que eu gostaria de pedir para vocês é que, se a gente conseguir replicar esses conceitos, sermos embaixadores dessas causas, replicar um pouco desse conhecimento mais aprofundado que a Camis nos traz, para as nossas famílias, para os nossos amigos, certamente a gente vai trazer um ponto de reflexão para todos eles, e muitos vão mudar algumas opiniões que já estão formatadas como algo mais estrutural. Então, assim, se nós conseguimos ser embaixadores, influenciar outros, eu acho que a gente está fazendo uma tarefa super importante e super bacana para nós e para a nossa sociedade também. É isso, pessoal. Boa live para todos vocês, tá? Muito obrigada. Gente, super importante. A Soraya é uma das nossas líderes aí, e isso mostra que todo o time da CAMA está engajado nesse processo, né? Então, todos fazemos parte, todos temos uma causa por qual lutar, e é super importante que a gente se empenhe nela. Agora sim, a gente vai entrar no tema em si, e ele é uma pergunta, ele é uma situação, e aí a primeira pergunta é justamente o nosso tema, né? Você sabe o que é o capacitismo? E nesse momento eu estou soltando um pool para vocês, pedindo para que vocês respondam, provavelmente já deve tá aparecendo aí na tela de vocês, para a gente saber o nível de informação. Esse é um tema muito especial que a gente precisa falar e que talvez nem todos conheçam, né? Então, a gente tem uma missão em cima deles, que é mostrar para vocês o que significa, o que é o capacitismo, e discutir sobre ele, e posteriormente fazer uma reflexão em nós mesmos, se já tivemos atitudes capacitistas. Eu vou fechar o pool agora, e provavelmente vai aparecer aí o resultado na tela para vocês. Estou fechando ele, e eu estou compartilhando os resultados. Então, está aparecendo para vocês aí agora. A gente vê que a maioria das pessoas, elas ainda não sabem o que é o capacitismo, e isso está no meio da nossa sociedade. Isso acontece diariamente, isso acontece em diversas situações, né? E a gente vai falar sobre ele. Eu vou encerrar o compartilhamento dos resultados, e já para esse primeiro ponto, eu queria chamar a Giovana. A Giovana, ela é a nossa moderadora, ela vai explicar para vocês o que é o tema e falar um pouquinho. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Giovana, primeiro fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, loira, estou usando uma armação de cor vermelha, ela é de grau.
Eu tô usando uma blusa preta, uma blusinha azul, tô de cabelo preso, um pouco em cima. Meu background é a minha cortina branca, tô no meu quarto agora. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o capacitismo, né? Bom, só puxando o gancho sobre o que o Felipe estava falando, eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? A Cummins é uma empresa que ela engaja muito os funcionários a ter o conhecimento e buscar essa desconstrução, né? Então é algo que está muito intrínseco aos valores da Cummins, né? Bom, o capacitismo, ele é o preconceito com pessoas com deficiência. Basicamente, ele é reduzir a pessoa às condições funcionais do corpo dela, quanto existe uma diversidade de características que compõem a capacidade da pessoa. Então, a gente vê o capacitismo se manifestando por comentários, por acessibilidade, pelo preconceito em si. É importante salientar que o capacitismo, ele é algo que geralmente ele vem acompanhado da falta de conhecimento do que é a deficiência, né? A deficiência física, entre todas as deficiências existentes. E a partir do momento que ele passa a ser algo que a pessoa tem consciência do que ela está fazendo, a gente está falando já de uma discriminação que é um crime. Então, vou citar alguns exemplos que aconteceram comigo de capacitismo, e um deles, né, por exemplo, da pessoa perguntar: Giovana, o que você tem na perna, né? Aí eu respondo: olha, eu tenho uma deficiência física e tal, e a pessoa fala assim: ai, tadinha. Ou senão a pessoa fala: mas você trabalha? E eu respondo que sim, e a pessoa fala assim: por que você não procura se aposentar, né? Porque daí você não precisa trabalhar mais. Então, comentários do tipo, né, descapacitando ou diminuindo a capacidade daquela pessoa é o capacitismo, ou comentários infantilizados, como aconteceu também né, numa semana dessa, eu num grupo de unhas, né, uma pessoa com nanismo postou a foto das mãos, né, mostrando como ela pintou as unhas, e todo mundo começou a comentar: ai, que mão fofinha, que mão cute, ai, que vontade de morder essa mão, ou comentários até absurdos, levando para o lado, assim, de besteira, né, do âmbito sujo, né? E isso é puro capacitismo, né? E é importante também salientar que o capacitismo, ele está para a pessoa com deficiência, assim como o racismo está para a pessoa negra, o machismo está para mulheres, e assim por diante. E a gente precisa aprender a ouvir a pessoa que está nesse local de fala, ouvir dela o que ela pensa, o que ela acha, o que ela sente, né, ao passar por essas situações, para a gente justamente se desconstruir, né, se informar e tornar uma sociedade melhor de se conviver, que aí ter o respeito, né, por todas as pessoas que estão à nossa volta. Legal, Gi, obrigado por você ter compartilhado com a gente. E é exatamente isso, a gente fala de questionar a capacidade da pessoa devido à deficiência que ela apresenta. E um ponto muito importante é que, antes de tudo isso, todos nós somos pessoas, né? E esse é um ponto que a gente deva priorizar mais as pessoas e não a dúvida da capacidade dela. E muitas vezes, e sempre, elas sempre são capazes de fazer tudo aquilo que elas querem, tudo aquilo que elas almejam. E já para esse primeiro momento, eu queria convidar a Paloma, que é uma das nossas convidadas, já para se apresentar e falar um pouquinho sobre o tema já, e falar como que foi para ela, quando ela foi inserida no mercado de trabalho, o que ela enfrentou, o que ela passou, e também, posterior, a gente vai ouvir os outros convidados também. Boa tarde, eu sou a Paloma. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheadinhos, curtos, um pouco acima do ombro. Eu tenho um rosto fino, eu estou usando um óculos de armação preta e prateada, tenho um nariz fino, estou usando um batom meio marrom, meio acinzentado, um colar preto com uma pedra azul clarinha, camiseta cinza, camiseta regata cinza, e ao meu fundo tem uma cortina branca de renda e tem uma luz focada na minha direção. E eu tenho uma deficiência visual. Estou na Cummins há quase 11 meses, trabalho como estagiária na área de recursos humanos, sou diretora de
gestão de pessoas de um projeto social de educação e também sou analista de seleção de uma ONG voltada para empoderamento LGBTI+. Falando um pouco sobre mercado de trabalho e tudo mais, né? Então, eu, enquanto uma mulher negra com deficiência, eu tive um certo, digamos assim, a questão de políticas afirmativas, né? Que é uma das coisas que eu vou comentar. As 2 vezes, né, que eu comecei a trabalhar, então, no meu último estágio que eu fiz, eu consegui entrar por conta que era um estágio voltado para pessoas negras, então foi uma questão de política afirmativa. E na Cummins também, por ser um processo voltado para pessoas com deficiência, então também foi uma política afirmativa, né, que me possibilitou estar nesses lugares. E assim, sendo muito sincera, eu não sei se não fossem essas políticas, né, essas coisas, eu não sei se eu conseguiria me inserir no mercado de trabalho, dado que, se a gente for pensar no perfil das pessoas que entram no mercado de trabalho, é um perfil que não condiz com o meu, né? Então, geralmente são pessoas brancas, sem deficiência, né? Então, o mercado de trabalho está muito repleto de pessoas que têm esse perfil. Então, fica aí o questionamento, né? Será que, se não fosse por conta disso, eu teria conseguido me inserir no mercado de trabalho nesse momento? Obrigado, Paloma. Eu queria também chamar o Washington e pedir para que ele compartilhasse as experiências dele com a gente, para que ele se apresentasse também e tudo mais. Boa tarde para todos. Meu nome é Washington. Eu sou negro da pele negra. Né? Não tenho cabelo, sou careca. Estou usando uma barbichinha. Né? Não tenho barbas laterais e nem bigode. Né? Estou de camisa branca. O meu background é de fundo bege, meio tom de areia, na verdade. O que eu posso dizer para você sobre o capacitismo é tão importante conhecer nesse momento das nossas vidas que as ações que nós temos hoje como deficiente tem que ser constante, né? Eu sendo uma pessoa tetraplégica, né? Meu acidente, eu sofri um acidente com 17 anos, eu pulei na piscina, quebrei o pescoço, né? Tive uma lesão C5, C6, C7, e nessa lesão eu paralisei meus dedos, né? Mas tenho toda a sensibilidade. E nesse trajeto que fez dia 28, 25 anos, eu vou dizer para vocês que é um trajeto de muita felicidade, de certo ponto, mas de muita dor. Porque, assim, eu tive orientadores importantíssimos na minha vida. Tá? Até porque eu achava que também vinha da minha parte, que eu fiquei na cadeira de rodas, e para mim era incapaz. Né? Olhei para mim e falei, você não é desse jeito. Você não precisa ser desse jeito. Você é um cara ativo. E a partir daí eu venho em ações desde 2006, que eu sofri um acidente em 94. Né? E um mergulho na piscina e acabou deixando eu numa situação de uma cadeira de rodas, tal. Mas o importante de tudo isso é o que eu ganhei no meio dessa trajetória. Essa trajetória hoje me fez eu ter uma visão ampla, muito ampla. Tá? Hoje eu sou atleta de rugby em cadeira de rodas. Tá? Jogo desde 2008. Sou cofundador do rugby no Brasil. E venho da DA Camp, que é um clube que tem na associação, um clube montado dentro da Unicamp para poder trazer as pessoas com deficiência
e mostrar para ela que elas são capazes, independente do grau de lesão que ela teve. Eu sei que a gente tem muitas barreiras físicas, a gente tem muitas questões que a gente gostaria de expor para o outro, mas olhar no olho da pessoa e falar, olha, se eu pude, você pode mais. Eu consegui hoje fazer uma faculdade de serviço social e isso impôs uma direção de me importar ainda mais com o outro, olhar para o outro de uma forma onde outras pessoas não olham. Ele olha para cima, mas ele não olha para baixo. Ele não vê quem está ali embaixo. Então, a importância que a gente tem de falar do capacitismo é que nós, como atuações, com atuações do dia a dia, isso nos demonstra a capacidade que a gente tem de mudança. Nós somos igual ao camaleão. Nós caímos, nós levantamos e mostramos para os outros o quanto nós somos, o quanto nós fazemos diferença na vida do próximo. Então, para mim, capacitismo, discriminação, não está numa uma resolução, de uma lei, não. Ao contrário, tá? Você se impor independente, você está numa cadeira de rodas e fala, olha, eu estou aqui, eu sou consumidor, eu estou aqui porque eu tenho a mesma capacidade que você. Nem diferente. O Washington, a gente tem uma pergunta aqui, perguntando sobre... foi a Diandra que fez essa pergunta. Ela pergunta se você sente diferença em relação ao preconceito nos anos 90 versus a atualidade. Muito, muito, até porque a década de 90 ainda era uma atuação muito frágil, né? A atuação que os outros tinham antigamente era aquela questão, olha, a pessoa tem uma deficiência numa perna, apoia numa muleta, ele é chamado de aleijado. E durante esse tempo, a gente veio mudando, não só a nomenclatura, mas dizer que nós somos pessoas com deficiência. Nós tivemos um processo, passamos por um processo durante o tempo, que nos deu a possibilidade de mostrar para as leis de hoje que a nossa capacidade é imensa. O fato da gente ter passado, principalmente pela década de 90, a pessoa olhava assim e ficava com medo, né? Hoje a gente tem uma certa situação, não de conforto, mas que ainda as pessoas deixam de olhar para você como você é, né? Está numa cadeira de rodas, dependendo ainda da família, né? Então, assim, a minha orientação para com os outros que estão saindo dessa situação de um acidente, né? Que ela veio obter durante o tempo, por causa de um acidente de carro, isso modifica o olhar, mas também traz para a pessoa um olhar diferente, que é assim, se ele consegue, eu também consigo. Agora, também depende muito da pessoa, né? E os anos 90 foram mais difíceis. Hoje a gente ainda tem como batalhar. Antigamente não tinha nem transporte com a adaptação, né, de elevadores. Então a gente teve essa mudança grande. E eu, na época, eu não tinha sofrido acidente na década de 90, mas eu via as dificuldades. Depois que eu sofri o acidente em 94, é que eu senti na pele o que era ser uma pessoa com deficiência. Washington, é super importante a gente conversar sobre isso, falar, né, as situações que aconteceram, e são experiências enriquecedoras para a gente, porque a gente aprende. Eu queria compartilhar com vocês um pouco mais de informação, que só para vocês entenderem, a população brasileira, ela tem cerca de 210 milhões de pessoas, né?
E desses 210, a gente tem os grupos representados nesses outros dados aqui do lado esquerdo. Então, eu vou focar em 2 pontos, que são as pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiências, elas têm uma representatividade desses 210 milhões de 25%. Então, a gente está falando que 1/4 da população brasileira são de pessoas com deficiência, né? E pessoas que, muitas vezes, passam por esse processo de aceitação que o Washington compartilhou com a gente, né? E buscam e enfrentam barreiras todos os dias de pessoas, até mesmo da própria infraestrutura brasileira, que questionam a capacidade da pessoa. E um outro dado também muito importante é que a gente está falando que mais da metade da população brasileira é de pessoas negras. Então, a gente está falando que 54% desses 210 milhões são de pessoas negras, e hoje a gente enfrenta muito preconceito, a gente enfrenta o racismo muito também, num país onde a maioria são de pessoas negras. E já nesse ponto também eu queria ouvir do Emerson, que é o nosso convidado também, e perguntar para ele que, levando em conta todas essas experiências, esses dados, a representatividade, né, o que a gente precisa mudar no Brasil, o que a gente precisa fazer para melhorar, para ser um país mais incluso, um país melhor em cima disso. Bom, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez é um prazer aqui estar junto a vocês aqui, tá? Bom, meu nome é Emerson Macário, eu sou líder do grupo Etnia, tá? Fazendo aqui a minha autodescrição, eu sou negro, estou usando barba, estou usando aqui uma camiseta polo branca com uma listra azul escura, e ao fundo aqui temos aqui uma imagem abstrata de alguns quadriculados aqui, né? E falando aqui em questão da representatividade, né, o que eu posso dizer assim, como negro, né, a gente sabe aí a situação que o negro enfrenta no Brasil, estão havendo aí muitos, como posso dizer, muitas movimentações de pessoas com relação ao racismo. Então hoje é bom que a gente está vendo isso está sendo muito bem discutido. Mas falando por mim, agora falando um pouco sobre a questão de representatividade das pessoas e o capacitismo, eu colocaria aqui no caso, eu tenho um irmão em que ele tem uma deficiência intelectual, tá? Então, realmente é muito difícil, assim, eu até vi uma pergunta aí de uma pessoa aí com referente a esse paralelo, como era nos anos 90 e como que é hoje. Então, eu vivenciei isso com meu irmão, porque meu irmão ele tem essa deficiência intelectual. Então, no passado, as pessoas eram muito diretas, assim. Então, hoje a gente enxerga algumas nuances que as pessoas não percebem que isso é uma atitude capacitista, né? Às vezes, tem pessoas que falam sem perceber. Mas no passado a coisa assim era muito direta, era muito pejorativo. Então eu já cheguei a me envolver em brigas com pessoas na escola, porque meu irmão, ele sempre estudou um ano, como ele era mais velho, ele sempre estudou anos ali próximos. Então era bem complicado. E você vê um irmão seu sofrendo aquilo, você não pode ficar calado, né? Então, realmente é difícil, mas o que eu vejo assim hoje está assim, o que precisa melhorar no Brasil. Eu acho que o primeiro passo é muita conscientização. Acho que as pessoas têm que conhecer, têm que ter conhecimento, né? E esses debates que estão acontecendo aqui na Camis. Então a Camis é uma empresa que desde a fundação, os fundadores já têm essa questão de diversidade como um valor. Isso é muito importante. Então, eu vejo que é a questão aqui do conhecimento que as pessoas precisam ter, conscientização e empatia também pelas pessoas. A gente também precisa se colocar no lugar das pessoas e falar, poxa, será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? E uma coisa assim que eu queria assim, colocar. Então, eu vejo que hoje está muito melhor do que no passado. Então, hoje a gente tem a lei de inclusão, tá? Então, hoje as pessoas com alguma deficiência, elas conseguem
ter o melhor acesso ao mercado de trabalho, assim como é o caso do meu irmão. Meu irmão, ele tem o CID, então isso abriu muitas portas, porque ele teve muita dificuldade. E o que eu queria dizer, assim, o que precisa mudar no Brasil, eu acho que a gente está num processo, claro que outros países, aí como Estados Unidos, entre outros, tem uma discussão que talvez seja no nível um pouco acima que o nosso, e talvez alguns fatores um pouco atrás, mas o que eu diria aqui, uma frase que acho que eu queria deixar assim hoje, é aquela questão da diversidade e inclusão, a diferença, né? Então, acho que é uma frase que foi bastante comentada aí, mas acho que vale a pena frisar. Então, hoje, o que a gente vê? Então, a diversidade é o quê? É você convidar a pessoa para uma festa, e inclusão é você chamar a pessoa para dançar. Então, é justamente o que está acontecendo hoje. Eu acho que talvez hoje nós estejamos no patamar da diversidade, mas o patamar da inclusão a gente ainda está caminhando para chegar, para que as pessoas PCDs, e também falando como negro também, para que essas pessoas também sejam aproveitadas pelo seu, que ela pode oferecer, o seu intelectual, né? Então a gente vê que muitas pessoas PCDs, eu queria dizer o caso do meu irmão, especificamente, que as oportunidades são mais assim para trabalhos mais braçais, né? Então meu irmão, ele tem segundo grau, ele tem curso técnico, ele tem conhecimento, mas ainda há um certo receio das pessoas. Mas acho que isso é um processo e espero que não esperamos aí 500 anos para que isso melhore, né? Mas que isso venha a ocorrer o mais breve possível. Com esse trabalho de conscientização, as conversas que a gente tem, esse é um passo importante que a gente dá justamente para conhecer, né? Conhecer e posteriormente a gente, como o Emerson falou, chamar as pessoas para dançar, né? Fazer realmente praticar a inclusão que a gente busca. Uma outra vertente que eu queria fazer também é com relação à eugenia, né? Que é um ponto que sai, que é vertente do capacitismo. Por volta do final do século XIX, início do século XX, uma teoria foi construída, né, como ciência, e essa teoria dizia que a raça humana ela precisaria ser aprimorada, né? Então existiria padrões de corpo, padrões físicos, padrões mentais e de comportamento de pessoas que geraria uma raça humana perfeita, entre aspas. Porém, e aí faria distinção das outras pessoas, né? Das pessoas que apresentassem uma deficiência, das pessoas que não fossem conforme os padrões que eles estabeleceram. Esse isso se decorreu muito no mundo inteiro e chegou a pontos a gente ter pessoas que foram esterilizadas no decorrer do mundo, onde eles não puderam ter suas famílias, não puderam ter seus filhos, né? Isso é um assunto sério, e eu ressalto que isso nos Estados Unidos quase chegou a virar uma lei, essa teoria da eugenia. Isso é um assunto muito delicado, mas mesmo assim a gente precisa falar, porque é um ponto que diz que as outras pessoas elas não são perfeitas, elas não fariam parte de uma sociedade, excluiria as demais pessoas, né? E ficaria ali só com aquele padrão. E aí, para a gente começar a discussão desse ponto, eu queria já perguntar para a Paloma o que ela acha do tema da eugenia que a gente já vivenciou no mundo inteiro também. Essa questão da eugenia, como você mesmo mencionou, é uma questão muito complicada e muito delicada de a gente falar, né? Porque basicamente é a gente esperar da sociedade uma raça pura, uma raça padrão, né? E até comentaram aqui no chat que o Hitler ele tinha essa proposta de de ter uma raça padrão e a raça padrão europeia. E isso acabou sendo disseminado no mundo inteiro. Agora vamos lá, a gente vive no Brasil, no contexto Brasil, a gente vive num país onde a maior parte da população é uma população não branca, né? A gente tem 1/4 da população que são pessoas com deficiência. A gente tem parte considerável da população que é a população LGBTI+. Né? Então, como que a gente pode esperar que um país como o Brasil, por exemplo, e muitos outros, mas eu estou trazendo exemplo do Brasil, que o país como o Brasil seja um país que corresponda a esse tipo de padrão,
né, que não faz muito sentido para o contexto que a gente foi, do contexto de colonização e muitas outras coisas, né? Se a gente voltar bastante tempo na história, na estrutura social que a gente vive, então chega a ser muito curioso e muito contraditório a gente esperar que um país como o Brasil ele siga esse tipo de estereótipo e é assim, né? Esse tipo de estereótipo é o padrão e tudo que foge do padrão, então pessoas negras, pessoas com deficiência, né, pessoas LGBTI+, estão à margem desse padrão, sendo que essa parte, né, é a maior parte da população. Então, isso não respeita a pluralidade das pessoas, né? O ser humano ele é plural, então a gente tem uma diversidade de corpos, uma diversidade de pensamentos, né? Uma diversidade de sexualidade, de vivências. Então, é uma coisa que, em si mesma, a questão da eugenia, ela é muito contraditória se a gente for pensar no contexto social em que a gente vive. Paloma, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou, nós somos plurais, né? A sociedade ela é plural, ela é diferente uma pessoa da outra. E você já vivenciou preconceito duplo por ser negra e uma pessoa com deficiência? Já. E esses preconceitos geralmente estão disfarçados de piadas, de calma. Esses preconceitos estão disfarçados de brincadeirinhas, muito entre aspas, estão brincadeirinhas de péssimo gosto. Então, nossa, gente, tem uma vez que eu fui obrigada a ouvir isso. Nossa, tem cabelo duro e ainda usa óculos. Nossa, 4 olhos. Sabe? E são coisas assim que machucam bastante. Mas um caso que eu queria contar que aconteceu uma vez, que me marcou muito recentemente, foi na faculdade, né? E esse foi um caso de capacitismo explícito. Então, eu fui, né, falar com a minha professora que o material que ela estava me disponibilizando não estava acessível para mim. E eu cheguei para comentar, olha, professora, esse material não estou conseguindo enxergar, a letra está ilegível, é muito pequena e tudo mais, né? Eu tenho uma deficiência visual. E aí ela falou assim, mas eu também, por conta da minha idade, às vezes eu também não enxergo. Aí eu olhei assim, eu falei, professora, eu tenho baixa visão. E ela continuou insistindo. Foi preciso uma amiga minha gritar lá de trás que eu tinha baixa visão para ela conseguir raciocinar, para ela conseguir entender que, aquilo lá não estava realmente acessível para mim, sabe? Então, eu conto esse caso porque... É um caso porque a minha deficiência não é uma deficiência que ela é aparente, né? E as pessoas acabam não considerando, se a deficiência não é uma deficiência física, por exemplo, então, você não tem uma deficiência, ou você nem é tão deficiente assim, né? Então, são questões que colocam a gente num não lugar, digamos assim. E também eu já queria compartilhar essa pergunta também com o Washington, o tema da eugenia, se ele já vivenciou preconceito duplo, e queria ouvir dele também. Olha, acho que a gente viver preconceito nos dias de hoje é terrível. Eu sou negro, da pele negra, sou deficiente físico, tetraplégico, sempre vou definir, sempre vou estar nessa situação. É difícil para a gente passar por uma situação de preconceito. Eu já passei. O fato de eu estar no ponto de ônibus, indo para um treinamento de rugby, na qual é o esporte que eu pratico, você no tempo de hoje, o policial dá a volta, te vê no ponto de ônibus e achar que você está carregando alguma coisa. Mãos para o alto, já sacando uma arma, apontando para você. E como você não imagina, né, em que situação você vai ficar. Se é um preconceito, se é só o trabalho deles. E eu entendi como, mais tarde, como preconceituoso, né, nessa situação. O mais difícil de tudo isso é que fala para você, levanta da cadeira. A pessoa não entender que você é um deficiente. Você mostra o documento. Você tem
documentos mostrando que você tem uma deficiência. E ele, mesmo assim, ele não abaixa a arma, achando que você está carregando alguma coisa. Eu sei que o mundo hoje está muito difícil em relação ao preconceito, ao tráfico de droga, ao uso de entorpecentes. E você passar por uma dessa, você não... Primeiro você ri, porque você nunca imagina o que é que vai passar por essa situação. Né? E para mim, imagina, eu sendo negro, minha mãe é negra, ela convive com uma outra mulher que, imagina, é minha mãe. Ela teve uma vida difícil, batalhadora, e a esposa dela é branca, da pele clara, né? E assim, a gente mudou essa questão de preconceito e levar para os outros. E eu tive que lidar com uma situação de assim, olha, não é porque minha mãe é gay que eu tenho que mudar com ela. Ou as minhas ações com a família. Né? E nenhum dos meus irmãos mudou por causa disso. Né? O fato de eu ser cadeirante, ser negro, não quer dizer que eu não quero passar. Na verdade, eu quero mostrar para os outros que a capacidade que eu tenho de ir e vir é tão grande quanto os outros. Eu tenho o mesmo respeito que eu tenho por eu tenho por todos. Né? E o respeito não parte só porque ele é policial, ele tem uma farda. Né? Eu acho que o fato de você estar numa sociedade onde ainda existe o preconceito, até então, um tempo era velado. Né? Hoje ele está à mostra, né? Está na veia. E aí, de forma a defender, você tem que defender com unhas e dentes. Até porque no mundo de pluralidade, desculpa, perdão, a gente não modifica, a gente só soma. A gente vem para somar. Nada de nós sobre nós, nada de nós sobre nós é que a pessoa não está vendo, mas também ela tem que colocar a gente ver a gente do lado, olhar para nós como uma pessoa normal, né? Que nós Exatamente. estamos na sociedade. Exatamente. Nós somos um plural, a gente tem que praticar essa inclusão que a gente busca, a gente tem que ser respeitoso com as pessoas e convidar as pessoas para a dança. E só sobre a eugenia, eu também queria ouvir a opinião do Emerson rapidamente, porque, gente, o nosso horário, ele corre, ele não anda, ele corre, e eu queria ouvir também a fala dele sobre a eugenia, sobre existir um padrão de corpo perfeito, um padrão de humanidade, coisa que ficou só em teoria, né? Tivemos muitas práticas e preconceitos sobre isso, mas é uma teoria infeliz que foi desenvolvida. Bom, Felipe, obrigado aí pela pergunta. Esse tema de eugenia aí já é algo bastante antigo, né? A gente sabe aí que desde, acho que do século XVIII, começaram ali, Galton, né, começou a fazer alguns estudos baseados nos estudos de Darwin, né? Darwin fez um estudo, só que Galton se apropriou para justamente iniciar essa questão da eugenia. Ele queria padronizar, saber o que era a pessoa perfeita, quem não era, começou tudo isso daí. Então, o que eu queria dizer, assim, foi feita uma pesquisa pela Universidade de Stanford, né, onde eles fizeram um mapeamento genético de várias pessoas ao redor do mundo. Foram em torno de 52 povos aí que foram mapeados. Então, qual que era o objetivo? Eles queriam, então, entender, assim, o que há de diferente entre essas pessoas. E o resultado é que os genes avaliados eram muito comuns. A maior parte dos genes eram comuns a todas as pessoas
E um outro ponto, assim, pessoal, é que a diferença, o nível de significância encontrado, ele foi tão pequeno que ele não é suficiente para distinguir aquela pessoa se ela é de uma determinada cor, de uma determinada região, né, ou de uma deficiência. Então, esse foi muito legal. Esse foi um estudo feito pela revista Super Interessante. Achei muito legal essa matéria. Então, acho que isso mostra, assim, pessoal, que essa questão de eugenia, essa questão de raça, vamos dizer, que a gente entende que só tem uma raça, que é a raça humana. Não tem outra raça, né? Então, só existe a raça humana. Então, eu acho que foi muito bacana esse estudo feito. Eu acho que é nisso que as pessoas vão se apegar. Hoje, o pessoal, assim, até a questão aí do mapeamento genético, então hoje o pessoal está fazendo estudo muito forte no DNA, e o que é interessante, que até ainda mostra assim nessa pesquisa, é que existe o lado positivo, porque você pode identificar nas pessoas, por exemplo, se aquela pessoa ela vai sofrer uma doença, se ela vai ter algum certo tipo de coisa, né? Mas também, isso também serve como um alerta, porque o que a pessoa pode fazer com essa informação? Então, será que essa questão de eugenia que foi começada lá atrás, será que o pessoal daqui para frente não vão começar a, por exemplo, a fazer uma intervenção no gene de uma forma em que as pessoas, futuras gerações, essa aqui vai ter olhos claros. Então, isso é uma coisa que as pessoas, assim, na pesquisa, ele mostra o que pode ser feito daqui para frente. Então, achei muito interessante isso. Mas era mais essa frase final aí, Felipe. Legal. E, gente, eu queria perguntar para vocês agora se vocês sabem o que é o capacitismo. E eu estou jogando a segunda pergunta para que vocês respondam. Se vocês conseguiram entender, a gente questionar, né, a capacidade da pessoa por ela apresentar uma deficiência ou algo do tipo, fazer esse tipo de atitude, mesmo que talvez com aquele nosso viés inconsciente, né, que a gente tem um pensamento pronto, já preparado e a gente nem analisa. Estou fechando, eu vou compartilhar os resultados com vocês, deve estar mostrando agora, e a gente vê que a missão foi cumprida, né? Então a gente conseguiu explicar o que era o capacitismo e legal que você tenha entendido, porque isso mostra que tudo que conversamos, as experiências que foram passadas, elas resultam no nosso entendimento. E uma última pergunta agora é se você já teve um ato capacitista. A gente também fez uma pergunta. Legal, o computador travou. A gente também fez uma pergunta referente a isso, se você já teve algum ato capacitista, né, e não está compartilhando, gente. Legal. Bom, agora, isso, voltou. E eu estou colocando ela na sua tela agora, se você já teve um ato capacitista, se você já teve uma atitude, talvez... mesmo que inconsciente, mesmo que você sem querer praticar isso, você praticou, duvidando da capacidade de uma pessoa, até na sua própria cabeça fazendo algum comentário infeliz, né, que muitas vezes nós fazemos sem nós querermos, né, e olha só, eu estou fechando o pool agora e vou compartilhar também, e olha só o resultado, gente. Às vezes a gente pratica e nós nem percebemos. Isso está no nosso viés inconsciente, a gente aprendeu, foi um dos temas de uma das lives que teve. E isso mostra que a gente precisa desconstruir um conceito que muitas vezes nós temos formado e construir novos, né? Se colocando no lugar da pessoa, entendendo o que é o capacitismo, entendendo que a pessoa é capaz de fazer as atividades dela, de cuidar da vida dela, enfim. E esse é um momento de reflexão para a gente. Eu estou parando o compartilhamento, esse é um momento de reflexão para a gente. Mostra que nós precisamos praticar a inclusão cada vez mais e rever alguns conceitos nossos. E rapidamente eu queria convidar a Paloma, o Emerson e o Washington para deixar a mensagem deles para o mundo.
para que a gente já dê sequência. Então, Paloma, qual que é a sua mensagem para o mundo? A minha mensagem para o mundo é uma frase que eu uso bastante, que, né, quando eu vou conversar sobre isso, não é só sobre mim, mas também é. Então, quando a gente vai conversar sobre esses assuntos, a gente tem que ter em mente que a gente está falando de um contexto social. A gente não está falando só de uma, duas pessoas ou só de 25% da população que tem alguma deficiência. A gente está falando de uma sociedade como um todo. Porque, como eu coloquei aqui no chat, o capacitismo, assim como o machismo, o racismo, ele é estrutural. Ele vem de uma estrutura social. E outra mensagem também que eu queria deixar é que pessoas com deficiência são pessoas, sabe? A gente sente, a gente chora, a gente fica triste, a gente quer trabalhar, a gente quer estudar, a gente quer sair para passear. Então, somos pessoas como todo mundo. A gente tem o nosso direito, a gente precisa ter o nosso direito de ir e vir, e a gente precisa ter, né, a nossa acessibilidade garantida. Obrigada, Paloma. E você, Emerson, qual que é a sua mensagem para o mundo? Bom, Felipe, a minha mensagem, o primeiro ponto é a questão da empatia. Então, acho que não importa aí o contexto de diversidade que tenha sido abordado, acho que se você souber, o primeiro ponto, ter empatia, acho que isso já é muito importante para que a gente aprenda a se colocar no lugar das pessoas e antes de fazer julgamentos. Outro ponto que eu diria também é a questão do conhecimento. Então, é muito importante a gente entender, ter conhecimento das coisas, até sobre a questão de cotas em universidades, essas coisas. É bom a gente conhecer antes de ter uma opinião formada, que aí sim, você conhecendo, entendendo como as coisas funcionam, você vai ter aí uma opinião formada. E acho que a Paloma foi bem falado aí por ela aí. E acho que a final aqui, acho que é com relação ainda aqui à questão da raça, né, que eu considero que só existe uma raça, que é a raça humana. Então, acho que é isso que as pessoas têm que pensar. O caráter, ele não tem cor, ele não importa se a pessoa tem alguma deficiência, cor, ou gênero, não faz distinção. O caráter, ele entendeu? Ele não... Então, acho que é isso que as pessoas têm que pensar antes de mais nada. Então é isso aí. Muito obrigado pelo convite aí. Muito bom participar dessa live com vocês aí. E você, Washington, qual que é a sua mensagem? Bom, minha mensagem é o seguinte. O Washington, eu digo que não adianta a gente fechar os olhos. Não adianta. Hoje, mais do que nunca, nós estamos inseridos no mundo inteiro. O fato de estarmos em uma cadeira de rodas, sermos de cor negra, nós somos pessoas com deficiência, sem deficiência, mas estamos na sociedade. Não é para ficar de enfeite, ao contrário. Hoje eu estou aqui falando com você. Amanhã terá outro Washington, outra Paloma, outro Emerson, dizendo para você que é assim, se você abaixar a cabeça, deixarem te chamar por apelido, não vai mudar. Aliás, vai mudar sim, vai te diminuir. Mas olha, levanta a cabeça, você tem um nome. Tocar para frente, mostrar o que você é, nada de nós sobre nós, te diz a importância que você tem nesse mundo. Todas as pessoas, elas têm importância, elas têm a sua parte na sociedade, todos nós temos uma missão. E legal, acho que é sua mensagem também. E uma última é que a gente diz que é o do grupo do ERG, né, de pessoas com deficiência, que seja você a mudança no mundo, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então a mudança ela começa em nós mesmos. E para encerrar, a gente deixa algumas dicas inclusivas, são filmes, documentários e séries que falam sobre o tema. A gente tem 300, a gente tem Intocáveis, Extraordinários, a gente tem A Cor do Paraíso, M, Atypical, The Good Doctor, Janela da Alma e Crimp Camp, que demais essas dicas que a gente deixa. Eu agradeço a presença de todos vocês. Lembrando os nossos convidados, eu agradeço eles
também, todas as pessoas que fizeram parte. A gente está com o tempo nos 45 do segundo tempo, mas eu só queria lembrar que tem a pesquisa de satisfação que a Gabriela deve estar disponibilizando para vocês. Não esqueçam de falar. E, Gi, só para a gente encerrar, você tem algum comentário? Giovana? Sim, sim, eu queria só incluir mais uma frase, inclusive foi algo que eu ouvi de uma influencer desses dias no Instagram, que ela faz um comparativo, né? Vamos supor que a gente tem uma paleta de Pantone rosa, né? Seja rosa escuro, rosa médio, rosa claro, é tudo rosa. Então vamos parar de colocar as pessoas em caixas. São pessoas, independente da sua característica, são pessoas e é gostoso essa diversidade toda. Então vamos olhar somente para as pessoas, somente Exatamente. isso, elas, as qualidades, as características, né? E vamos promover cada vez mais essa inclusão. Legal. Gente, é isso daí. Que a gente possa chamar as pessoas para a dança. Então, obrigado, viu? Tenham todos aí uma ótima tarde. Não esqueçam da pesquisa de satisfação, porque ela é importante para a gente, tá bom, pessoal? Até mais. Obrigada pelo convite, gente. Parabéns, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado, Obrigada. pessoal. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde. Vocês. Boa tarde. Boa tarde. Mais calma agora. Fê, Paloma. Todo mundo mais tranquilo? Gente do céu! Agora sim, né? Agora sim pode respirar. Mas foi fantástico, pessoal. Parabéns, parabéns. Foi Foi super mesmo. sincronizado. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Muito bom, hein? Foi demais mesmo. Tudo se complementou, né? Um falava, o outro continuava. Foi ótimo. Nossa, uma pergunta que a Gi fez. Uma pergunta que a Gi fez no chat que eu fiquei aqui coçando. Eu queria tanto responder. Pera que o tempo é curto. Pena que a gente não teve tempo, né? Mas acho que é um assunto para uma outra live, assim, dá pra... Sim. Pode me chamar, por favor. Gente, Muito bom. Gente, eu adoro Olha. falar sobre lei de cotas. Nossa. Fantástico. Muito bom. Olha, gente, eu vou falar que eu nunca suei tanto na minha vida. Na verdade, nem suar eu suo. Não sou acostumada a suar, mas Agora eu suei você hoje. descobriu que Nervoso. você tem essa capacidade também. Também. Vai que Isso assim, pode vai- acontecer. Gente, Gatilho agora ativado. tem reunião, mas amanhã a gente fala mais na nossa reunião de comitê. Isso aí. Obrigada, gente. Beijo, Beijo. Gente, Valeu, beijo. pessoal. Abraço a Obrigada mais todos uma aí. Tchau, vez, tchau. viu? Tchau, Tchau, pessoal.